Deus. A primeira experiência com Deus, eu só compartilhar rapidamente como que foi. Porque Deus, irmãos, Ele vive. Ele fala conosco aqui da mesma forma que eu estou falando com vocês. Né? Às vezes Ele fala através da palavra dEle. Às vezes Ele fala através do hino. Às vezes Ele usa uma pessoa para falar com você. Né? E então Ele vem de encontro com a sua necessidade. Eu via as pessoas buscando a Deus lá na igreja e Deus respondendo elas. Né? E eu ficava naquela vontade, Deus fala comigo, Deus fala comigo. E Deus, é a mesma coisa que tem todo mundo aqui, né? Aí Deus fala com o pastor Luiz Carlos, com a pastora Terezinha, com a Márcia, e vai falando com cada um. Quando chega na minha vez, parece que Deus me pulava. Isso durante um ano, né? Durante um ano, parecia que Deus me pulava. E eu tava naquele negócio, mas Deus, né? Por que o Senhor não fala comigo, né? Só que eu era o seguinte, né? A minha busca não era essa busca aqui, ó. Eu não buscava Deus de todo o coração. Eu fazia os propósitos com Deus. Ó Deus, eu vou jejuar durante uma semana buscando a sua presença. Aí orava, jejuava pronto. Fazia um propósito com Deus, pronto, né? É a mesma coisa de uma dívida. Pastor, eu preciso de um serviço do senhor, certo? Quanto fica? R$500, né? A gente combina R$500. Combinei com ele R$500. Aí depois eu chego e pago 100, né? Falo, tá bom. O pastor Luiz Carlos vai ficar aquele pensamento, poxa, tá me devendo, né? Então, irmãos, eu fazia os propósitos com Deus e não cumpria, né? Da mesma forma que o pastor Luiz Carlos, o ser humano, não diga apenas o pastor Luiz Carlos, mas o ser humano, da mesma forma que o ser humano acha ruim quando alguém faz um compromisso com você e não cumpre, com Deus não é diferente, né? Porque eu tenho certeza, se você vende algo para alguém, combina um valor X e a pessoa te pagar muito abaixo daquilo que vocês combinou, você vai ficar chateado. Vai ou não vai? Ah, mas a gente combinou, não foi tanto? Né? Por que você está me pagando esse valor? Você vai ficar chateado. E com Deus não é diferente. Tanto é que na palavra de Deus fala, se você fizer um propósito com Deus, trate de cumprir. Porque Deus não se agrada de tolos. E eu estava fazendo o papel de tolo. Né? E não era só uma vez, não. Eu fazia os propósitos e depois eu queria que Deus me respondesse. Deus só tem que me responder. Porque, eu fiz um propósito, né? E nunca acontecia. Irmãos, até chegar num momento assim que eu busquei a Deus de todo o coração. Mas eu precisei chegar num estado de calamidade para poder buscar a Deus de todo o coração. O que significa buscar a Deus de todo o coração? Uma vez um jovem chegou num sábio e falou, olha sábio, eu quero ter um encontro com Deus. Como que eu faço para ter esse encontro com Deus? Aí o sábio pegou o jovem e levou ele num tanque d'água, né? Aí ele pegou a cabeça do jovem, você quer ter um encontro com Deus, e afundou na água. E segurou durante um tempinho e ele começou a debater. E naquele momento ali, o ancião lá, o sábio, levanta a cabeça dele e pergunta para o jovem, o que você queria agora? Ele falou, eu queria ar. Né? Ué, mas você não queria dinheiro? Você não queria casa? Você não queria nada? Nenhuma outra coisa? Não. Por quê? Porque se eu não tivesse ar aqui agora, eu ia morrer. Da mesma forma que você queria esse ar, quando você buscar Deus dessa forma, você vai ter um encontro com Ele. Né? Então, irmãos, eu cheguei no estado de calamidade e passei a ter uma busca. Eu fiz um propósito de oração e jejum durante 7 dias, convicto que Deus me responderia aquele propósito. O primeiro, né? Eu lembro até hoje que foi o primeiro, né, propósito, que eu saía para o quintal da minha casa. É coisa de louco, né? Mas isso é fé. É crer no Deus que pode responder às suas orações. Eu saía para o quintal da minha casa, né, todo encementadinho, com um banquinho de madeira lá, ajoelhava na madrugada e perguntava para Deus, Deus, qual que é o seu propósito na minha vida? Né? Chegou no 7º dia, irmãos, eu pensei, Deus vai me responder hoje. Né? O 7º dia, assim, que eu fiz certinho aquela campanha, entreguei no 7º dia, irmãos, e antes de findar a meia-noite, não aconteceu nada. Né? Mas Deus me surpreendeu, né? Porque depois de 3 meses, e na minha oração eu falava a Deus, qual que é o seu propósito na minha vida? Eu perguntava para Deus, qual que é o seu propósito na minha vida? Né? Fala comigo, Deus, de uma forma clara para me poder entender, porque eu sou meio voado, pode ser que eu não entenda. Irmãos, e Deus me surpreendeu. Para você ter a convicção de o Deus que nós servimos é um Deus onipresente, Ele está em todo lugar e ao mesmo tempo, né? Ele está aqui, mas ao mesmo tempo ele está lá no Japão.
Às vezes ele está ouvindo a oração de uma pessoa que está lá na casa dela, né? Ele é onipresente, onisciente e onipotente. Irmãos, depois de 3 meses, foi a primeira experiência que eu tive com Deus, eu até anotei numa capa da Bíblia, que foi em 2008, né? No finalzinho de 2008. Né? Na época eu estava desempregado, filho pequeno. Era o meu maior medo, estar casado com um filho pequeno e ficar desempregado. Eu estava passando pelo meu maior medo. Sabe quando você chega na sua despensa que você dá aquela olhada, tá o último risquinho do leite do menino, o último risquinho do arroz, o último risquinho do óleo, você pensa, meu Deus, o que eu vou fazer? Né? O que eu vou fazer agora? Irmãos, e de lá para cá Deus tem provido. Né? Deus tem entrado com a providência. E naquela época, depois de 3 meses, eu fui numa igreja chamada Itaguaru, lá que fica na cidade de Itaguaru, fica em frente a uma pracinha. Tava tendo uma consagração lá no dia. Irmãos, e assim, na época eu tava indo na videira, né? Aí teve uma pessoa que falou, vai lá, Vitor. Vai um homem de Deus, você vai gostar. E eu falei, amém, eu vou. Irmãos, e eu cheguei naquela igreja, a igreja cheia, né? E ali eu tive muitas experiências com Deus, porque eu pude ouvir testemunhos, né? Porque às vezes a gente olha pela televisão, a gente vê, isso daí deve ter sido pago para contar isso aí, né? Ou então deve ter uma malandrazinha. Aí eu fui lá, ouvi alguns testemunhos, a gente cantou uns hinos, mas irmãos, quando entrou o pregador lá naquela noite, ele leu uma palavra da Bíblia que se encontra em Crônicas, né? Na passagem que ele fala, olha, Salomão, filho de Davi, após a morte do pai, ele assumiu o reinado, né? Então ele ficou preocupado, ele falou, Deus, eu estou na frente desse povo, né? Irmãos, e ele fez um sacrifício, 1000 sacrifícios num dia. Você tem noção do que é você fazer 1000 sacrifícios num dia? Ele fez. Naquela época ele fez um sacrifício em boi, né? Vaca. Então ele fez 1000 sacrifícios num dia, né? E aquilo agradou o coração de Deus. E Deus apareceu para ele em sonhos, dizendo, Salomão, pede o que quiseres que eu te dê. Irmão, imagina Deus chegando em você, te fazendo essa pergunta. O que você quer? Né? Eu creio que muita gente vai falar, eu quero dinheiro. Eu quero ser rico. Né? Ou então eu quero que só fulmine os meus inimigos. Porque, irmãos, Salomão ele podia ter pedido muita riqueza. Ele podia ter pedido a destruição dos inimigos dele. Ele podia ter pedido um monte de coisa, mas sabe qual foi o pedido dele? Senhor, me conceda sabedoria e entendimento. Deus se agradou do pedido dele e concedeu além do que ele pediu. Procura na Bíblia se houve homem mais sábio e mais rico do que Salomão. Não houve. Né? Então, irmãos, o pregador entrou, ministrou essa palavra e me chamou lá na frente. E eu já fui tremendo. Tremendo. Minha primeira experiência com Deus. Aí, imagina você lá na plateia, lá na nave da igreja e o pregador, você mesmo. Aí você até olha para trás, não deve ser comigo, não. Ó, dê uma olhada para trás, é você mesmo. Faça favor aqui. E eu levantei tremendo aquele dia, né? E ele pediu, ajoelha aí, pediu para eu ajoelhar lá. E ele falou, olha, da mesma forma que esse aqui se encontra prostrado diante de Deus, Deus vai te usar grandemente na obra dele. Muitas vidas vão ser alcançadas. E não se preocupa até com a vida da sua mãe, porque Deus tem trabalhado naquela vida. Irmãos, você imagina você entrando na igreja murcho de desânimo, de tristeza. Porque às vezes a gente fica triste, né? Às vezes é tanta dificuldade, muitas das vezes que a gente enfrenta, que você anda até assim, ó. As pessoas perguntam, o que está acontecendo? Eu entrei na igreja desse jeito. Aí você imagina Deus falando com você dessa forma, na frente de um monte de gente. Ah, irmão, eu entrei com... Você imagina aí, vai imaginando. Eu entrei como um balãozinho murcho, mas saí de lá todo cheio. Né? Era a sensação que eu tinha, eu senti minhas mãos queimando quando elogiou as minhas mãos. E a sensação que eu tinha era como se eu fosse um gigante, assim, ó, como se eu tivesse 20 metros de altura, eu saia até pisando lá naquela igreja, né, pensando, meu Deus do céu, se eu colocar a mão aqui na cabeça de um, ele vai cair na hora, de tanto poder, de tanta unção. Irmãos, e saí de lá, e quando eu cheguei na casa de uma irmãzinha, e ela perguntou, e aí, o que aconteceu lá na igreja? Aí o povo que tinha ido comigo, né, já me ajudando, massageando mais um pouquinho do meu ego, falou, nossa, mas Deus falou bonito demais com o Vitor.
né? Falou que vai usar ele grandemente na obra dele, que muitas vidas vão ser alcançadas, e isso e aquilo, e eu só, fala Deus, né? Pensando, fala Deus. E pensando na minha mente, eu pensei, Glorinha, vai vir alguém aqui para pedir oração, né? E eu pensando assim, quando de repente a irmãzinha lá, Deus falou isso? Deus usa até a jumenta mesmo. Você imagina o balãozinho murchando. E eu fiquei ruim durante muitos meses. Eu fiquei pensando, Deus do céu, essa irmã tá me chamando de jumento. O povo não se contenta com a alegria dos outros não, irmão. Né? E fiquei triste durante muito tempo. Mas Deus falou comigo através da palavra dele, né? Naquele momento ali, eu senti a unção de Deus sobre a minha vida. Mas ao mesmo tempo, o meu ego também cresceu, né? Na hora que eu ouvi aquilo ali. Mas aí Deus me mostrou, calma aí, filho, não é assim não. Deus me deu uma podadinha lá embaixo, ó. Calma aí, filho, não é assim não, né? Eu escolho aqueles que não são, para que a minha glória seja manifesta. Imagina se Deus tivesse escolhido, irmãos, um cara grandão, bombadão, para lutar lá contra o Golias, né? O cara, quem sabe, poderia derrotar Golias, mas ele ia falar, eu venci Golias porque eu malhei na academia X, eu tomei suplemento tal, né? Eu sou bom, né? Mas Deus escolheu o menorzinho, para que a glória dele fosse manifesta ali. Irmãos, e lendo a palavra de Deus, né? Essa palavra da jumenta, ela é tipo um calibrador. Ela não me deixa nem ficar muito embaixo e nem muito em cima. Ela me deixa neutralizado, né? Ela me deixa neutro. Porque quando eu começo a achar que eu sou alguma coisa, eu lembro da palavra da jumenta. Opa, Deus usa até a jumenta. Calma aí, Vitor. Maneira, né? Mas quando eu tô lá embaixo, ela também me anima. Ô Vitor, levanta daí, Deus usa até a jumenta. Se Deus é poderoso para usar uma jumenta, Ele é poderoso para usar a sua vida, levante-se, né? Então, irmãos, essa palavra aí, lendo a Bíblia, né? Qual passagem que fala lá que Deus usou uma jumenta? Quem sabe? Tá em Números, né? E lendo a Bíblia, eu li lá. Foi no dia que Deus falou comigo. Por isso que eu falo, Deus fala através de profeta, Deus fala através da palavra, quando você está lendo, né? Porque quando eu estava chateado com essa palavra, eu estava lendo lá a palavra. E li lá escrito. E Deus usou uma jumenta para repreender um profeta chamado Balaão. Eu, glória! Aleluia! Né? Se Deus tem poder... Aí, irmãos, Deus me fez lembrar de tantas passagens. Vitor, Deus falava comigo. Eu escolho aqueles que não são para que a minha glória seja manifesta. Deus. A primeira